Shalom a todos, estamos começando mais uma transmissão para falar dos assuntos atuais, para falar da restauração das duas casas de Israel e principalmente do reino de Israel, no contexto histórico, no contexto bíblico. Hoje é uma data interessante, muito importante. 14 de maio de 2018, são 70 anos desde o estabelecimento de Israel como nação, né, reconhecida, inclusive. E há 70 anos atrás, uma pessoa, ou várias, né, várias pessoas se propuseram a trabalhar pelo que nós conhecemos hoje, pela nação, como nação de Israel, né? E muitos veem como uma profecia. Nós sabemos que 70 na Bíblia representa ação, né? O Salmo 90 é muito claro quanto a isso. E foi em 14 de maio de 1948 que o Davi Ben-Gurion anunciou o estabelecimento do Estado judeu. Nós sabemos que foi no pós-Segunda Guerra Mundial, né? Toda a perseguição que houve, o Holocausto, né? E vimos esse estabelecimento. Nós hoje vamos falar sobre os acontecimentos do dia de hoje, né? Todo o tumulto que houve com a inauguração da Embaixada Americana em Jerusalém, falando aí também sobre essa questão dos 70 anos, esse aniversário. E eu trouxe aqui comigo mais uma vez o nosso irmão Yahussef, que está aí nessa linha de restauração, para juntos falarmos sobre o significado dos 70 anos da nação de Israel. Yahussef, há muito a falar, né? Porque nós sabemos que é uma questão que envolve ainda muitas complicações, existe uma grande perseguição. Nós estávamos falando em off aqui sobre a relação com o que vai acontecer em seguida, depois dessa manifestação, né, da comemoração de 70 anos do Estado de Israel, e também da inauguração da Embaixada Americana em Jerusalém. Antes estava em Tel Aviv, né, e agora em Jerusalém. É a Jerusalém Ocidental, não é isso? Boa noite, bem-vindo. Olá, boa noite, Ari, tudo bem? E abençoe a todos. Maravilha. Então, foi o Davi Ben-Gurion, né, que declarou ali o estabelecimento, né, do Estado de Israel, quase 2.000 anos depois de ter desaparecido. Israel volta a tomar o seu lugar entre as nações. O vice-primeiro-ministro de Diplomacia Pública, historiador de Israel, o Michael Oren, lembrou que poucas horas depois de seu ressurgimento, 6 nações árabes atacaram o país, né? Historicamente conhecido como a Guerra dos 6 Dias, né? 6 nações árabes atacaram o país, inconformados com a decisão da ONU de permitir que os judeus reocupassem a terra de seus antepassados. E ele aponta para os elementos da Guerra da Independência, que ocorreu entre maio de 1948 e janeiro de 1949. Ele diz que na época haviam 600 mil pessoas, né? Havia 600 mil pessoas, mais ou menos do tamanho de uma cidade ocidental de porte médio. Tinham pouco armamento e combateram 6 exércitos ao mesmo tempo. Israel não tinha economia forte nem aliados, e parte de sua população eram sobreviventes vindos da Europa depois do Holocausto. E a Yahussef, 6 dias, interessante, né? Essa numerologia que aparece, 6 dias de conflito, e hoje, 14 de maio, 70 anos do estabelecimento do Estado de Israel, oficialmente, né? Vamos lá, você gostaria de fazer algumas considerações aí? Ok. Tudo que ocorrido no povo de Israel, nesses anos todos, tudo tem um desígnio profético, nada está fora de domínio do Criador. Então, tem muitas pessoas que falam que foi o próprio Hassatan que levou as pessoas, os judeus, para Israel. Eles falam que
que todo mundo lá é maçom, sionista, maligno, enfim, eles não conhecem as escrituras, porque enquanto houver sol, lua, haverá um pacto com o Criador, com o povo de Israel. Agora, o que a gente não entende é qual é o dia que essas nações todas vão cumprir profeticamente esse cerco com Jerusalém, e haver o início da terceira guerra, que é a angústia de Jacó. Então, hoje nós temos visto países, por exemplo, o Paraguai já se posicionou que também vai pôr a sua embaixada em Israel. Se eu não me engano, a Austrália também está se posicionando. Alguns países da Europa, como a Europa está dominada pelo Islã, e ela foi comprada, muitos países foram comprados, foram colocados políticos comunistas islâmicos lá para haver essa distorção na Europa. Então, o Criador está dando uma chance para que os efraimitas das 10 tribos possam enxergar essas coisas que estão acontecendo com Israel e eles retornarem às origens da sua fé. São os cristãos, os ateus, as pessoas que têm uma origem israelita, ou as pessoas que ouvem a voz do Criador, para que eles possam retornar. Porque hoje eu estava conversando com um amigo meu de Israel, e eu estava falando para ele assim, por que o Trump não apareceu hoje na cerimônia? Né? Eu falei assim, poxa, foi um auge dele, praticamente foi o governo dele, ele que colocou a cara dele para bater, ele não estava lá hoje. Então, ele já sabe que agora a Rússia, o Irã, esses países já vão se levantar contra. Então, ele não esteve lá hoje, fontes que eu conversei, porque ele estava receoso do que poderia acontecer, de jogar míssil, bomba. Eu até perguntei para esse meu amigo se haveria se haveria um ataque em Israel hoje, que era tudo mais provável para ter. Então, assim, ele sabe que ele mexeu com algo profético, que é mexer com os edomitas, com os ismaelitas, com esses muçulmanos, e ele está dando uma chance para que as pessoas do mundo todo possam voltar a ter Israel como parte da sua família. Porque o Brasil não faz isso. O Temer é sírio-libanês. Você pode digitar aí no Google que quando o Temer assumiu no lugar do PT, que é um país, que é um partido comunista maligno, que ele também faz parte, ele só deu ele traiu, né? Ele mexeu com os paninhos lá para que ele assumisse também, mas ele também está cheio de contaminação, cheio de problema. E no mesmo dia que ele assumiu, teve uma matéria que lá na cidade dele, na Síria, que os parentes estavam comemorando. Agora temos um islâmico governando um país. E você não sabe, você nem imagina que o Temer, ele também é um braço desse tentáculo aí maligno para tentar destruir, desorganizar esse país aqui, para acabar com a hegemonia da Bíblia, da palavra, dos cristãos, do judaísmo, da família, etc., da moral, né? Então, assim, eu vejo como um estilingue jogado onde tem os marimbondos. A criança vai lá e joga um estilingue, uma pedra, uma só. Começou a sair os marimbondos. E agora vai começar a sair um monte. Me perguntaram, né, as pessoas,
Irmão, o que vai acontecer? Eu falei, olha, eu não sei. Porque a gente só vai saber vendo o que vai acontecer, mas hoje na faixa de Gaza já deu 41 mortos. Não sei, não divulgaram, não sei se é fonte segura, que eles foram com muitas pessoas lá e tentaram invadir, e aí o exército de Israel teve que tomar uma providência grave, né? Então, assim, eu vejo com um ciclo aí de 70 anos, 7 é o número da perfeição. Então, o Criador deu um número perfeito para o país, um período de perfeição. E agora vai entrar mais outro período. Os primeiros períodos na Escritura é o dia e a noite. São ciclos. O segundo período é a semana. O terceiro é o mês. O quarto são os anos. O quinto é o jubileu. Né? E dentro desse mês existe também os 4 estações, são 4 períodos. Sempre muda. Então, vai acontecer uma mudança agora a partir dos 70 anos. E não sei, não posso afirmar nada, a gente não tem como ainda entender algumas coisas, mas pela Escritura, se o governo Trump for reelegido nos Estados Unidos, haverá 8 anos ainda de paz com Israel, né? Se alguém assumir aqui no Brasil, vamos supor que for qualquer país, partido de esquerda, vai continuar contra Israel. Se for o Bolsonaro, que ele é pró-Israel, ele também vai colocar a embaixada em Israel. Quer dizer, nós vamos voltar a ter shalom com Israel, porque ele declara isso publicamente. É o único que declara isso. Então, assim, a gente só está esperando um dia que os Estados Unidos possam retirar a proteção, como se pensou que ia acontecer no Obama, que se a Hillary entra, ia ser terrível. Eles iam armar a caveira ainda mais. Só que o Criador, ele é assim, ele muda as coisas sempre para que a gente pudesse analisar, para que a gente pudesse ver, olha, ele está dando uma chance a mais. Então, basta a gente pegar essa oportunidade e resgatar a nossa fé antes que venha a angústia de Jacó. Ok, amigo? Mais ou menos assim, né? Perfeitamente. E você falou uma coisa interessante aí, né, dentro dessa perspectiva. O mundo vai ser atraído para essa questão israelita, vamos colocar nesses termos, porque, lembrando aos nossos espectadores, há uma diferença entre nação judaica e nação israelita. Nós sabemos que o Estado lá, né, se batizou de Estado de Israel, porém nós sabemos que é predominantemente ali a tribo de Yahudá, ou Judá, né? Mas, para quem não está ainda inteirado nesse contexto da restauração, nós estamos falando que existem outros israelitas que ainda não retornaram a Israel, né? E tudo isso está atraindo a atenção para essa restauração. Esse fim desses 70 anos, o fim de uma geração, ele aponta para, como você colocou, o início de um novo tempo, uma nova fase, em que as coisas vão ainda se complicar ainda mais. Nós sabemos que o Trump já retirou o acordo com o Irã. Nós sabemos que ele é incisivo, eu estava lendo algumas matérias hoje, ele é incisivo quanto ao reconhecimento de Jerusalém como capital absoluta do povo judeu. Então, isso é verdadeiro, e isso é uma questão que tem que ser reivindicada. Porém, nós sabemos que haverão consequências, né? E que o mundo todo, já conversávamos aqui antes, em off, o mundo todo vai se voltar contra Israel, né? E quando eu digo Israel, eu não estou falando só judeu, e o Yahussef ensina isso também. Nós estamos falando do povo de Efraim também, aqueles que estão retornando, ou que se dizem cristãos, entram no meio desse conflito.
já que as origens cristãs remontam o povo hebreu, o povo judeu também. Então, há uma ligação muito forte. E sem falar que nós estamos vendo que o mundo vai ter que tomar uma posição. Se ele vai reconhecer a identidade hebraica, ou se ele vai negar isso. Se ele vai reconhecer as escrituras, ou vai negar também isso. Né? O que nós temos visto, a ONU, a Unesco, a grande parte das nações se voltando contra esse legado. E à medida que o tempo vai passando, e nós temos nos dedicado aqui nesse canal a destacar as raízes hebraicas da nossa fé, né? O reino de Israel na sua plenitude, como será com o nosso Messias quando ele retornar. Porém, nós vemos que ainda há um trabalho a ser feito de restauração do povo, né? O povo está disperso. Sim. As 12 tribos ainda estão dispersas, né? A maioria. E essa questão que hoje nós estamos vivenciando, hoje o dia todo, eu cedo já olhei o noticiário aqui, e a Rousseff, eu pude observar aqui algumas imagens, deixa eu compartilhar, ver se eu consigo compartilhar. Você vê aqui, durante a inauguração da embaixada, né, você falou que o Trump não apareceu, com medo, né, provavelmente. Aí você vê a filha do Trump, né, junto ao primeiro-ministro israelense, o Benjamin Netanyahu, durante a comemoração dos 70 anos de Israel, e você vê a inauguração da embaixada, né, embaixada dos Estados Unidos, Jerusalém, Israel. Você vê os protestos de milhares de palestinos, e o porta-voz da autoridade palestina, o Yusuf al-Mahmoud, acusando Israel de cometer um massacre horrível na fronteira, pedindo intervenção internacional imediata em Gaza. Manifestantes palestinos carregando um adolescente e tal. A mídia, e a Rousseff, não sei se você já observou, principalmente a rede de esgoto, ela é totalmente contra Israel. Eles sempre destacam as notícias numa luz mais horrível sobre Israel, de uma maneira mais, digamos assim, eles colocam como um vilão, né? Na situação diplomática de Jerusalém, dos assuntos importantes entre o conflito, aí soldados israelenses fazendo a guarda da fronteira com Gaza, e aí mais fotos desse dia de protesto, né? A embaixada fica no bairro de Arnona, na parte ocidental de Jerusalém, e passará por reformas e ampliações para o estabelecimento de um anexo, visando ampliar o espaço até que se torne uma sede diplomática. E aí um palestino fotografado no meio desses conflitos entre a fronteira de Gaza e Israel. E aí eles querem reivindicar parte de Jerusalém como capital de seu futuro Estado. O embaixador norte-americano se fazendo presente no prédio destinado à embaixada dos Estados Unidos amanhã, nessa segunda-feira, dia 14. Manifestantes palestinos fazendo faixa e queimando, né? E aí você vê mais imagens, né? O histórico conflito, e diz a matéria, impulsionada ainda mais pelas decisões do atual presidente Trump. Bom, verdade seja dita, a mídia mente, as questões que são colocadas na verdade favorecem, né, a outra banda religiosa que é o Islã. Existe até hoje o antissemitismo contra o povo hebreu, contra judeus. Eu estava vendo um documentário, a Rousseff, sobre um rapaz na Hungria. Não sei se você já teve a oportunidade de ouvir falar sobre ele. Ele fundou um grupo antissemita político, né, lá na Hungria. E ele descobriu que ele era descendente de judeu, que a avó dele era uma sobrevivente de Auschwitz, né, Sim. campo lá de concentração, né, e ele saiu dessa militância antissemita para se tornar um Yahudim, né. E eu achei incrível aquele testemunho dele, ele falando sobre os ancestrais dele, de como eles chegaram na Hungria e não quiseram assumir a sua própria identidade. Na verdade, eles se casaram com húngaros, né, com pessoas lá locais, para se esconder
do ódio, né, que paira naquelas partes da Europa. Não só naquelas partes da Europa, nós sabemos que existe grupos antissemitas, neonazistas e etc., nos Estados Unidos, aqui no sul do Brasil é muito presente isso. Você vê uma animosidade, principalmente por parte da religião do mundo árabe, né, o Islã. Então, são questões que remontam, não é uma questão só religiosa, é uma questão étnica, familiar. Estava até lendo aqui esse livro, hoje, a restauração completa restauração de Israel. O povo hebreu é mais do que uma religião, é uma família, né? Não se trata só de você inventar uma denominação, botar umas cadeiras e começar a fazer um movimento. Não. Se trata de uma família. E a questão, ela é mais complicada ainda porque quando se trata de nação, existe essa animosidade, esse ódio todo contra uma família. E nós sabemos que esse ódio todo nunca foi tão forte contra um povo como contra o povo judeu. Existe algum povo mais odiado sobre a face da terra, Yaros, do que o povo hebreu? O povo mais escravizado, mais perseguido, mais odiado, mais mal compreendido do que o povo hebreu? Não existe. É onde nós queríamos entrar agora nesse aspecto da família israelita, Yahussef. Porque quando o Eterno chama Abraham, né, ele não chamou e disse, Abraham, você vai botar uma igreja, vai sair convertendo todo mundo. Não. Disse, olha, você vai organizar a tua casa, vai ser homem, vai cuidar da tua família e vai abençoar as nações da terra, as famílias da terra. Em ti, na tua descendência, seriam benditas todas as famílias da terra. E aí é onde entra aquela grande questão que existe nesse lugar chamado YouTube, essa plataforma, que é aquele ódio, dizer, o cara diz, eu sou brasileiro, eu não tenho nada a ver com esse povo, nem nada com o que acontece lá no Oriente, não. Entendeu? Não tenho nada a ver com isso, sou brasileiro. Mal sabe que o plano do Criador envolvia todas as nações, inclusive o Brasil, no qual tem fortes raízes hebraicas, israelitas, judaicas, né? No qual nós mesmos somos descendentes diretos do povo de Israel. É aí onde entra a grande situação. Estava conversando com um parente meu ontem e disse, olha, nós não descendemos de religião tal protestante, daqueles pais da igreja, aquele pessoal lá reformador, não. Nós somos descendentes do nosso povo de Israel, somos israelitas. E ele ficou pensativo, assim, realmente, minha avó era, meu bisavô era, realmente. Olha aí. Então, Yosef, vamos falar sobre essa questão aí. O povo de Israel é mais que um problema religioso. Família israelita, o Brasil está envolvido, né, e a situação hoje do Temer aí, se opondo a Israel, fazendo todo esse tipo de situação para favorecer o povo de Maomé, digamos assim. Vamos lá. A primeira coisa que as pessoas não têm é informação histórica. Então, você vai conversar, por exemplo, com pessoas de religiões, de grupos de denominações, aí você pergunta assim, você sabe quem foi o fundador da sua igreja? Ele nem sabe. São poucos que sabem. Ninguém sabe o que as bases que eles foram alicerçadas. Então, assim, a cegueira é tão grande no meio religioso, porque se a pessoa descobrir que ela é descendente de um povo que está sendo mais massacrado do mundo, e o único povo que vai herdar o Olam Rabá, que é o mundo vindouro, é a vida perpétua, esse povo vai ficar chocado. Porque ele foi ensinado que ele era totalmente diferente do povo de Israel. Eles não sabem nem que são judeus, quem são hebreus, quem é Efraim, quem é Judá. Eles não sabem absolutamente nada sobre as suas origens. Por exemplo, por que os Estados Unidos
eles são o país mais poderoso do planeta. E se você não conhece a história dos Estados Unidos, eles foram fundados por ingleses que eram da tribo de Benjamim. Aí você fala, poxa, Benjamim, mas é o mesmo que está lá em Jerusalém hoje, em Israel. Lá está Judá e Benjamim. E Levi partes, porque cada tribo das 12 tinha um levita nas 12 tribos. Então, você vê a maior comunidade judaica do mundo em Nova York. E não é nem Israel, é em Nova York. Você vê o único país do mundo que em nenhum momento da sua colonização ele teve uma perseguição a judeus. Lá os judeus e cristãos vivem juntos. Eles são como se fossem irmãos, literalmente falando, por mais que eles tenham diferenças, mas eles vivem junto. Aí, aonde que está escrito isso, Neemias? Que o povo de Israel estaria, em um dia, está nesse livro que você mostrou aí, da completa restauração de Israel, tem um item dele aí que é chamado assim, outro lugar designado, que é esse versículo aqui, ó. Está escrito em 2 Samuel Bet, capítulo 7, Natã declarou-lhe as palavras do Criador Yahweh. Aqui, o que estava acontecendo aqui? Se você for ler o contexto de Samuel, aqui estava ocorrendo o quê? As 12 tribos estavam em Jerusalém, em Israel, tudo tranquilo, não tinha guerra, não tinha perseguição, não havia uma shalom, não havia guerra igual em outros momentos. Israel sempre tinha que guerrear com 6 países, né, islâmicos, que sempre cercavam eles até hoje. E aí o Criador, ele dá uma profecia em 2 Samuel 7, está escrito assim, assim mesmo, olha só, através de Natã, o profeta, vou designar um lugar para o meu povo Israel, olha só, ele está falando meu povo, ele não está falando Judá, ele está falando os 12 filhos. E o plantarei, ó, vai alicerçar ele em um lugar, plantar ele lá, enraizar ele, para que habite em seu lugar, para que não seja molestado mais, nem os iníquos voltem a afligir como no começo. Espera aí. Qualquer teólogo, qualquer professor de história sabe que o único lugar seguro que o Criador deixou para o filho para Abraão, Isaac e Jacó e Israel, é a terra de Canaã, é a terra de Israel. E eles estavam nesse momento aqui, Neemias, na terra de Israel, as 12 tribos estavam lá, tudo em shalom, não tinha nenhum tipo de briga, de guerra. E aí o profeta Natã diz que ele ia levar o povo dele um dia para uma nação que não, eles iam ser plantados lá. Diz aqui, ó, que eles não sairiam mais, ó, não serão mais molestados, nem os iníquos voltem a afligir como no começo. Espera aí, mas qual é a outra cidade, tirando Israel, país, que eles estariam plantados lá e nunca, em nenhuma história falando, seriam atormentados? Na Europa, eles foram atormentados? Toda. No Brasil, eles foram atormentados? Foram. A Inquisição estava no Brasil. Levaram gente para queimar lá. Na América Central também. Entendeu? Na Ásia, os pogroms da Rússia destruíram milhares de judeus. Entendeu? Na Austrália, havia perseguição. No Oriente Médio, o que mais se via era a morte. Só
existe um lugar do mundo que quando os judeus foram para lá, e eu vou falar quem são esses judeus, que são judeus brasileiros de origem holandesa, que eles fundaram a cidade de Nova Amsterdã, nos Estados Unidos, quando saíram do Recife, foram para lá, a história diz que houve um naufrágio, muitos foram lá na terra do Bob Marley, lá, como que é o nome daquela terra? Ai, deu branco. Tem o nome da terra dele, e a outra metade desembarcou em Nova Amsterdã, que é Manhattan, e Manhattan começou a crescer com esse povo judeu de origem brasileira e holandesa. E hoje, os Estados Unidos da América, muitos presidentes americanos, eles tinham um conselho com rabinos. O único país do mundo que os judeus estão lá e nunca houve uma perseguição lá, como nos outros países, é nos Estados Unidos. Então, por que eles são da tribo de Benjamim, que é comprovado, historicamente falando, que eles estão ajudando os seus irmãos Judá? Porque se você vê na história das tribos, sempre Benjamim está do lado de Judá. Então, o que aconteceu hoje? Trump resgatou essa origem israelita, colocando a nação novamente americana em xeque, porque agora eles vão sofrer atentados, vão ter guerras contra eles, entendeu? Então, o único país do mundo que se cumpre a profecia de 2 Samuel é os Estados Unidos. Você vê que de lá há muitas podridões. Quando as pessoas veem as maiores desgraças, contaminações, vêm dos Estados Unidos. Mas também vêm as maiores bênçãos, porque lá foi que resgatou o povo de Judá, e ele está lá até hoje e nunca foi admoestado. Então, é por isso que hoje você vê os Estados Unidos abraçando a causa de Israel, desde os 4, 5 presidentes que passaram por lá, porque eles têm origem israelita. Mas eu vou dar uma notícia triste, Neemias. Zacarias 4, 14, 2 e 3. Porque eu, Yahuwah, Yud-Rei, Vav-Rei, o Criador, ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, em Jerusalém, e a cidade será tomada. Olha só. E as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Criador Yahuwah sairá e pelejará contra essas nações, como Pele e Ou, sim, no dia da batalha. Então, quando eu vejo hoje países da Europa, Estados Unidos ou da América do Sul apoiando a Israel, eu ainda estou vendo uma chance de uma salvação do povo da terra. Porque quando os Estados Unidos perseguirem Israel e todas as nações da terra, aí, meu querido, você pode colocar uma linha nas suas costas e ver que a redenção chegou, porque aí vai acontecer coisas terríveis em todos os países do mundo. Então, quando a gente está vendo as pessoas se unirem contra Israel, é porque ainda o Criador está dando chance para que as pessoas conheçam a sua fé verdadeira, a sua origem, conheçam que o pai deles é Abraão, é Abraham, é Isaac, Jacob, Israel, Jacó, Israel. Então, quando eu vejo isso ainda, quando eu vejo um candidato no Brasil, ainda que seja uma forja
de lobos aqui, mas vamos supor aí que o Bolsonaro ganhe. Ele vai expulsar aquela mesquita lá de Brasília, a embaixada da Palestina. Ele vai acabar com esse comunismo aqui, se ele não se corromper, é claro. Entendeu? E aí ele vai ser também perseguido, porque ele já falou que quer Israel fazendo programas de tratamento de água no Nordeste. Já tem uma comunidade lá no Nordeste que fizeram uma cidade programada que é modelo israelita, onde tem água, uma cidade modelo. É no Ceará, você não falou isso, Neemias? É no Ceará, não é? Então, irmãos, quando a gente vê pessoas se unindo ao povo de Israel, olha, é porque ainda não vai haver guerra. Agora, quando todas as nações, como está escrito em Zacarias 14, 2 e 3, todas as nações serão ajuntadas para a peleja contra Jerusalém, e a cidade vai ser tomada. Hoje, os palestinos tentaram entrar lá pela faixa de Gaza e não conseguiram. Mas vai haver um dia que, se a gente estiver vivo, nossos filhos ou nossos netos, bisnetos, que se eles virem Israel sendo tomada, aí você pode ver a vinda do Mashiach em meio ao caos mundial da Terceira Guerra. Então, esse é o temor. A história diz que os Estados Unidos é um país onde o povo de Israel, que Judá é Israel, né? Judá faz parte do povo de Israel, e eles estão morando lá seguro, e eles apoiam Israel desde sempre. Mas vai acontecer depois do Trump, ou depois de outros governos, a gente não sabe, que vão se levantar pessoas igual o Maduro, igual esses caras aqui da América do Sul, vão destruir toda a soberania, acabar com a família, acabar com tudo quanto é religião. Bíblia vai ser proibido, como lá nesses lugares, e aí a gente vai sofrer. Então, acorda você que está vendo aí as pessoas voltando para Israel, é um momento de você também se voltar, né? E tem um amigo meu do Rio de Janeiro que comprou uma escritura, e ele disse que aqui na minha cidade, onde eu moro hoje, no Paraná, tinha um pastor de uma igreja, que até é um nome meio estranho, um negócio de quarto anjo. Eu já fico com o pé atrás com essas coisas, porque quanto mais nome louco, mais louco é a pessoa. Entendeu? E aí, eu entrei em contato com esse pastor para poder conhecê-lo, para poder falar das coisas do Criador, com respeito, lógico. E eu mandei uma lista de sobrenomes para ele, ou a esposa dele, me disse assim, olha, nós não estamos interessados nesse assunto, irmão. Quer dizer, veja bem, as pessoas não querem se voltar para Israel. Por isso que há muitos ataques e muitos problemas dentro de Israel, que as pessoas confundem o Israel da Escritura com o Israel sionista paganizado. Então as pessoas não sabem diferenciar. Porque, veja bem, quando o Trump colocou a embaixada lá dele agora, oficializando Jerusalém como capital, meus irmãos, é para que o povo que está lá, fiel ao Criador, voltasse a ter hegemonia da sua cidade, que é a cidade do grande rei. Não tem nada a ver com os maçons, com as pessoas que estão fazendo isso. É para abençoar os irmãos israelitas que estão lá. Quando o Criador mandou os judeus brasileiros de origem holandesa para Nova Amsterdã, que é Nova York, e o país hoje é um país de shalom, que os judeus não são perseguidos lá, é para que o nosso povo fosse salvo lá. Quando Pedro Alves Cabral, que era um cristão novo, mandou cristãos aqui para o Ceará, Recife, Bahia, Paraíba, é para que eles conhecessem uma nova terra, para que eles pudessem sobreviver. Então o Criador sempre está salvando o povo, Neemias, levando ele para outro lugar e se misturando. E aí a semente, como é do homem, o homem quando tem uma mulher e casa com ela, toda a sua descendência é dele. Então todos os homens que casaram aqui no Brasil com mulheres, 90% é origem israelita. Então volta, irmão, volte o mais rápido possível para a origem israelita, porque você está vendo isso que estão fazendo pró-Israel, ok?
É mais ou menos isso. É muito grande essa história, mas é um resumo aí. E, na verdade, a terminologia para arrependimento, né, a techuvá, é isso. É o retorno para as nossas raízes hebraicas, né? Nossa fé original, a fé verdadeira, né? Arrependimento sempre quer dizer mudar a trajetória, né? Para aquela que é o caminho antigo, que o Criador deu para Abraão, né? E uma coisa interessante que você tocou, eu acho importante frisar isso, é fazer uma diferença entre o verdadeiro israelita e o falso israelita. Nós sabemos que existe a dinastia dos Rothschilds, existe George Soros, enfim, existem tantos indivíduos que se dizem judeus, mas o Apocalipse diz que eles não são. Não são. São sinagogas de Satanás. Porque, infelizmente, quando eles negam o Altíssimo, né, negam o Machia, fazem uma aliança com Lúcifer, né, nesse tipo de coisas ocultistas, eles estão se afastando, rompendo completamente com o Criador, assim como muitos pastores fazem, como muitos líderes fazem. Porém, uma coisa nós temos que reconhecer, Marcelo, que o Criador usa até um ímpio para o propósito dele. Ele usa. Como usou Nabucodonosor, rei de Babilônia, como usou Ciro, né? Como utilizou diversos estadistas para o propósito dele. Até o próprio Apocalipse diz o seguinte, ó, esses têm um só pensamento. O Criador colocou nas suas mentes, nos seus corações, para que eles cumpram o desígnio dele, que é o quê? Que é o quê? Finalmente, ele vai usar toda a maldição para transformá-la em bênção para o seu povo, remanescente, né? Nós sabemos que, embora Israel seja como a areia do mar, seja numerosa, né? São muitas famílias, muitas nações, mas é um pequeno remanescente que será salvo. Então, o Criador vai usar esses elementos para o propósito dele, né? Enfim, o Eterno pode usar um ímpio, até um ímpio para o seu propósito. Ele está fazendo isso, ele fez isso na criação do Estado de Israel em 1948, no pós-guerra, pós-segunda guerra. E ele tem usado indivíduos, mesmo alguns que não gostam de Trump, por exemplo, mas o Eterno usa ele. Usa. Pode usar qualquer um. Porém, nós temos que recobrar isso. O verdadeiro reino de Israel restaurado será na vinda do Messias, né? Ele quem vai reunir as duas casas, né? Em um só cajado, ele quem vai restaurar o reino finalmente, plenamente. E a gente está conversando aqui, eu e a Rousseff, sobre esses aspectos dos 70 anos de Israel, né? Nós sabemos que até vários rabinos reconhecem isso, que o reino ainda não é esse. O reino restaurado de Israel não é esse, porque, segundo o Taná, ele tem que ainda reunir os dispersos, né, de Israel. E isso não aconteceu ainda plenamente, né, Rousseff? Vai acontecer ainda. Os dispersos serão finalmente todos reunidos. Porém, eu queria chamar a atenção para um tema que a gente tem lido no livro de Azar, nos sábados, que é o seguinte, Rousseff, o Eterno, ele reuniu os irmãos de Israel, reuniu Yahussef e reuniu os demais irmãos. E o livro de Azar, ele traz uns detalhes assim que a Bíblia não conta, né? Que eles voltaram já para comprar o alimento, ok. Mas eles voltaram no intuito de procurar o irmão perdido. Olha que coisa linda. Aí diz o livro de Azar que porque ele era um rapaz bem afeiçoado, eles foram em alguns prostíbulos lá do Egito, né? Procuraram lá no meio da prostituição para ver se encontravam ele por lá. Eles estavam em busca do irmão perdido. Ou seja, vai vir uma crise aí, vai vir uma escassez de alimento. Como você colocou, vai vir fome sobre a terra, vai vir a pestilência, vai vir a guerra, mas é para que os irmãos revoltados procurem o irmão perdido. Se arrependam. Né? Se arrependam. Se reúnam com a família novamente. Deixem de diferenças, deixem de briguinhas, exclusivismo.
Deixem desse orgulho barato e se voltem ao Eterno, Yahuwá, o Eterno de Israel, e digam, não, realmente, irmãos, nós somos todos de uma mesma família. Vamos deixar dessa briga, dessa bobagem de denominação A, denominação B, catolicismo contra protestantismo, islamismo contra cristianismo. Vamos deixar disso. Vamos perceber que até mesmo os descendentes de Ismael vêm do pai Abraão. Entendeu? É uma questão, é uma briga de família, a coisa toda é uma briga de família, né? Aí eles têm aquele ranço contra o egípcio, né? Chega lá, vem a Rousseff com aquele colar egípcio, né? Com aquela peruca na cabeça, eles com os olhos delineados de egípcio, né? E eles têm um certo temor contra Yahusef. Aí de início eles não o reconhecem, né? Eles veem como um homem poderoso, um homem influente sobre o Egito, alguém que eles precisavam barganhar, mas ainda eles não estavam no ponto de dizer, não, esse é nosso irmão, vamos fazer as pazes, vamos estar em shalom, vamos restituir nossos maus atos, vamos reconsiderar tudo isso, né? E nós estamos para entrar nesse período, a seca está chegando, colapso econômico está predito, e aí você vê, de um ano para cá, muita coisa mudou. Porque ninguém sonhava com embaixada, inauguração de embaixada americana, ninguém sonhava com acordo com o Irã desfeito, ninguém sonhava com um posicionamento norte-americano assim tão incisivo. Porque Trump está indo para tudo ou nada, entendeu? Ele não está nem aí para o que o Irã vai achar, que a Turquia vai achar. Para ele pouco se importa. Ele vai para cima. Ele vai para cima. E o que vai, os próximos capítulos, eu estou aqui atento, aqui, ó, olhando todo dia para me ver o que vem, porque as coisas de uma hora para outra vão se revelar. Elas vão chegar a um desfecho. E é como você falou mesmo, né? Independente de contagem de tempo, eu creio que vai ser breve. Os irmãos têm a opinião, podem manifestar uma opinião diferente, não há problema com isso. Eu creio que vai ser breve. Nós vamos estar vendo essa configuração mundial se formar. E outra, o que você lê no Zacarias é muito sério. Muito sério. Todas as nações da terra, meu irmão, não vai ter ninguém. Entendeu? Não vai restar ninguém em favor da cultura hebraica, da escritura, da Torá, da Bíblia, etc. Esses princípios judaico-cristãos. Não vai ficar ninguém. E é por isso que a nossa preocupação é muito grande, né, com esses 70 anos de Israel, da nação, porque agora entra naquele período, a seca, vem a angústia de Jacó. Nós vamos ver o tempo da grande tribulação. Né? Tribulação ela já está, aqueles irmãos que estão lá no Oriente já estão, né, em tribulação, sofrendo, né, cristãos coptas no Egito, você vê situação de judeus na África, é uma coisa horrível que eles estão fazendo lá com cristãos, com judeus na África, né, é uma coisa absurda, que não é noticiado nos jornais, né, toda a perseguição no Oriente. Vá saber o que Marrocos faz com quem se diz cristão. Vá ver o que Catar, né? Quem mais? Altamente Líbia, Sudão, são países terríveis. Você vai lá na China, o que eles estão fazendo para perseguir? Tudo que é de origem cristã e israelita é terrível. A China, perseguidora. Né? Existe intolerância em outros países, como Índia, existe intolerância em países comunistas, né? Você vê a situação muito complicada já para essas pessoas que estão lá no Oriente. Aqui no Ocidente ainda está começando, está respingando um pouquinho. A Europa está dominada. A Europa está dominada. Exatamente. A Europa está triste, a Suécia está tomada. Olha, e tem uma coisa, Neemias, que as pessoas, assim, quando elas não conhecem a origem israelita, elas espiritualizam, que é o grande problema. E aí as pessoas me perguntam, qual que é a sua opinião? Olha, se um dia eu tiver uma opinião da Torá, você pode ter certeza que é a minha.
Agora, eu não sei da Torá. Eu posso estar dando uma opinião errada. Eu posso estar entendendo errado. Mas, se você for voltar, você acabou de falar aí que os 11 irmãos de José, de Arrussé, eles foram amando de Jacó, de Jacob para o Egito. Jacó representa Israel. Então, Israel pediu para os 11 ir para o mundo, porque Mitzrayim, Egito, é cidade de nações, milhares de povos lá. E lá nessas nações existia um tal de homem chamado Sefanat Panea, que era o Jesus Cristo do cristianismo, que fez o propósito dele até a chegada dos 11. Lá diz que o mundo todo foi comer com Sefanat Panea. Eles venderam suas almas, seus bens, tudo para o faraó para poder viver. Mas quem organizava aquilo era o vice-presidente do Egito, que era um israelita, que ninguém sabia que ele era hebreu, que ele era da tribo de Yosef, que ele não tinha mais aparência, o nome dele não era mais em hebraico, as roupas não eram de israelita, a boca dele não falava hebraico, a esposa dele era uma sacerdotisa. Então, olha só, quem é a sacerdotisa? É uma religião. Então, quando você vê essa história, que o próprio Criador permite Jacó, mandar o povo para as nações, para comer com aquele homem, porque chegou um momento, irmãos, que nós comemos com Jesus até quando você conheceu. Ninguém aqui está falando que isso é maligno. Agora vai chegar um dia que ele vai fazer assim, ó, vai arrancar, vai tirar aqui, vai começar a falar em hebraico e os seus irmãos vão falar o quê? Quem é esse? Então, é aí que a igreja vai tomar um tapa na cara e um soco no queixo. Eu não sou Jesus, eu nunca fui. Eu casei com a sacerdotisa aqui porque Faraó que me deu para casar com ela, que a igreja representa a esposa de Arrussef, a igreja cristã protestante. Entendeu? Os filhos que ela teve com José são os dois que representam Manassés e Efraim, que as duas casas. Manassés representa Judá e Efraim representa as 10 tribos. Toda a nossa história está ali. Agora, Neemias, a chave do negócio. A chave. Quando se descobre que Sefanat Panea era Yahusef, ele pede para Faraó pegar o pai dele lá na terra. E aí o pai dele vai com uma caravana que Faraó mandou para ir pegar eles e levar para o Egito. Beleza? Vamos ficar aonde? E a Rousseff José diz assim, não fiquem no Egito, em Cairo. Tudo que eu pedi para vocês, vocês falam. Vocês são pastores e lavradores. Não falem mais nada. Eu vou arrumar uma terra para vocês, que é a terra de Gozen, para que vocês fiquem lá, até que um dia venha o libertador. E a história se repete. Moshe, vai lá libertar o povo que se misturou. Saiu de Goshen, foi para o Egito. Aí veio o faraó mau, teve que vir o libertador, tirar eles da terra. Isso é uma história que vai acontecer agora. A minha pergunta é, aonde é a sua Goshen? É no centro da cidade? Não. Você tem que se unir com seus irmãos de um lugar, se preparar para vir Moisés, que representa Yahushua, Moshe. Você vê que quando Moisés chega, Neemias, todos os líderes, anciãos, ninguém acreditava mais. Os caras estavam debaixo de pancada.
E aí vai acontecer o quê? A perseguição dos tempos de Jacó, a angústia de Jacó, que vai mostrar tudo que aconteceu no Egito é uma réplica do que vai acontecer hoje. Vai vir as pragas no Egito, no mundo, mas não cai em Goshen. Espiritualmente, o lugar que você se reúne com seus irmãos israelitas, não haverá pragas por milagre. Porque é impossível o sol ficar escuro ali e ficar claro ali. Isso não tem como explicar. Não tem como explicar a escuridão. Se o sol está no mundo todo, como é que ficou escuro só no Egito e ficou claro em Goshen? Então, é isso que vai acontecer. A gente precisa entender toda a história dos nossos patriarcas, que era uma réplica do que vai acontecer agora. E as pessoas não estão acordando, Neemias. Esse é o problema. Maravilha. Essa analogia é perfeita, né? Eu creio que as pessoas que estão acompanhando agora, nos acompanhando, sendo simpático ou contra essa mensagem, né, do significado dos 70 anos da nação de Israel, que é um chamado ao arrependimento, é um chamado a techuvá, a retornar às raízes hebraicas, é que nós estamos sendo chamados para ser um restaurador. Restaurar família, restaurar a relação conjugal, restaurar a relação pais e filhos, restaurar a nossa relação com o povo judeu, restaurar a nossa ligação com a fé hebraica, com a Torá. Uma coisa interessante, Rousseff, que nós vamos falar na próxima segunda, tá? Que essa a questão do que o Mashiach, do que o Messias, conhecido por Jesus, ensinou sobre a Torá. E é lindo o ensinamento dele referente aos mandamentos do Pai, né? As instruções, né? A lei do Pai. É fantástico, porque ele ensinou, se nós analisarmos numa ótica hebraica. Agora, se nós analisarmos numa ótica cristã romana, aí é outra coisa. É outra coisa. Mas se nós analisarmos na visão hebraica da restauração, que é justamente o chamado que nós estamos tendo hoje, nesse momento, dia 14 de maio de 2018, quando o mundo está entrando numa nova fase, é imprescindível que os pais tenham coragem de ser restauradores, homens aguerridos, mesmo sozinho, né, Rousseff? Muitas vezes, mesmo sozinho, mas você se posicionar onde o Criador te coloca e dizer, não, nós servimos ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Nosso povo é o povo hebreu. Nosso legado é as escrituras hebraicas, é a Torá. E nós seguimos o Messias hebreu, aquele que era da tribo de Yahudá, de Judá, aquele que guardou os mandamentos perfeitamente, foi um filho fiel até a morte, cumprindo o mandamento do Pai. Então, esse posicionamento do povo remanescente, não por denominações, não brigando por líderes religiosos, não fazendo aqui uma campanha política ou partidária, mas sim pela família de Israel, o povo do Eterno, né? Para restaurar esse legado, se posicionar com firmeza, porque Abraham, ele foi chamado porque ele sabia ordenar a casa dele. Ninguém vai governar uma igreja, uma congregação, sem antes governar sua casa bem, sem antes tomar uma posição. E dizer, não, aqui nós servimos ao Eterno de Israel. Aqui é o povo hebreu. Tá? Aqui não entra nada do Egito, aqui não entra nada de Babilônia, entendeu? Aqui não entra nada de Roma, aqui é o povo hebreu. Nós servimos ao Eterno, nós defendemos a Torá, nós defendemos o povo hebreu. Nós damos o testemunho do Messias hebreu. Então, esse é um chamado, né, para sermos os restauradores de brecha, as antigas veredas, né, o caminho antigo para morar, conforme Isaías 58 fala,
né? Quem já participou de alguma denominação evangélica sabe que é muito forte lá aquela coisa de dizer, não, nós somos o tal, nós temos a verdade, mas não. Aqui a coisa é muito mais ampla e a própria situação do mundo está nos chamando a esse posicionamento. O foco é Israel, no momento. O foco, a questão toda é lá no Oriente Médio, nos afeta diretamente, nos envolve. O que acontece lá respinga sobre nós, preço do combustível, a instabilidade econômica, a instabilidade política, a própria questão religiosa, né, Rousseff, respinga sobre nós também, já que o mundo todo, a Rede Globo, a mídia, esse conglomerado do sistema mundano, ele bombardeia contra Israel. Né? Então, eles detestam os princípios bíblicos, toda a ética e a moral judaico-cristã, vamos colocar dessa forma. Então, nós estamos aqui para pleitear uma grande briga. E sozinhos. Esse aqui é o detalhe interessante. Sozinhos. Porque você vê muitos canais aqui no YouTube, por exemplo, falando de anti-nova ordem mundial, contra o sistema religioso. Mas quem está se posicionando pelo povo hebreu? Quem está defendendo a Torá? Quem está defendendo o Messias hebreu? Essa que é a grande questão. É muito bonito fazer vídeos aqui falando dos Illuminatis, falando do não sei o que mais. Lógico que isso tem um papel também no meio. Mas isso não é o que o Yahuwah ele está nos determinando a fazer, ser restauradores da fé. Eu posso sentar o pau aqui e derrubar um monte de coisa. Mas o que eu vou edificar? Aonde ficou a edificação? E é isso que o profeta Jeremias foi enviado para derrubar e também para construir algo. Então, esse trabalho que nós temos que fazer, muitas vezes sozinhos. Às vezes, você vê um pai de família em casa sozinho, a mulher contra, os filhos contra, debochando, perseguindo. Às vezes tem uma irmãzinha sozinha em casa, o marido é contra, os filhos não querem saber, sozinha, coitada, lutando. Tá cheio disso aqui. Tem muitas experiências aqui, né? Eu sei que depois, quando eu postar esse vídeo, vai vir muita gente tacando pedra. Ó, meu irmão, quem está pronto? Quem está pronto a receber afronta? Né? Mas o Messias diz, olha, quem me negar, também vou negar no último dia. Quem me rejeitar, eu também vou rejeitar. É muito simples. O Pai está chamando. Há muitos, mas poucos serão escolhidos. Eu acredito, Youssef, que independente de ser amanhã, o próximo ano, a questão final é a techuvá, né? Arrependimento, ao retorno, né? A nossas raízes hebraicas, a voltar aos preceitos do Eterno, guardar os mandamentos, a Torá, arrependimento genuíno, humildade de coração para irmos aparando as arestas. Não há problema se nós não conhecemos muita coisa ainda da Torá, do testemunho do Messias, dessa ótica hebraica da restauração. Não há problema. O importante é você estar inserido, você começar hoje já, buscar arrependimento, né, servir o Criador no seu lar. Eu creio que a casa de um indivíduo é a sua sinagoga, é a sua igreja, né? A casa do indivíduo é o ponto, a tenda de onde o povo de Israel será reunido, certo? Então, é por isso que o chamado é fortalecer esse legado hebreu, restaurar e derrubar, mas edificar também, né? Levando em conta tudo isso que já está acontecendo no nosso mundo, né? Que as pessoas se arrependam dos pecados, deixa os maus caminhos, deixa a maldade, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, né? Deixe de lado o mundanismo, se volte para o Criador, enquanto é tempo, ok? Independente de quando tudo isso vai implodir, mas é já, o dia é hoje, né? É o dia da oportunidade. Meu querido, faça aí suas considerações finais, mais de 400 espectadores nos assistindo nesse momento. É um momento importante, né, do momento histórico que nós estamos vivendo. A maioria nem sabe a importância disso, mas estamos aí, estamos hoje aqui. Né? Suas considerações finais. Também, igual eu falo,
o povo do Criador vive de ciclos. O Criador coloca ciclos. Tá? E depois do 70, que é o 7, né? Que é a perfeição, é a presença de água no meio do povo. Então, a gente está acostumado a falar assim, ó, quanto melhor, como é que eles falam? Para a gente estar abençoado, tem que as coisas tá tudo bem. O israelita está esperando o pior para ficar o bem. Então, Trump só está adiando. Porque quando nem os Estados Unidos, nem ninguém mais, todas as nações, está escrito, hein? Está escrito que todas as nações vão ser contra Jerusalém naquele dia. Então, enquanto a gente está vendo pessoas apoiando Israel, retorne o mais rápido possível. Entendeu? A sua fé, a sua emuná, a sua confiança, vem de seu pai Abraão. Você saiu da zera, da semente dele, do esperma dele. Você está no mundo todo hoje por causa dele. Todas as nações da terra serão abençoadas em ti, ele disse. Então, olha, está na hora de a gente tirar a máscara, tirar esse comodismo, tirar essa religiosidade perversa, ridícula que acontece. Faça vídeo falando da Escritura, não faça vídeo só falando dos outros. Por isso que eu gosto bastante do Neemias. Ele sabe que eu não puxo o saco dele, porque eu não puxo o saco de ninguém. Mas se você vê os vídeos antigos do Neemias, vê os vídeos hoje, você vai ver algo, uma evolução grande. O que ele colocou? Torá. Quando entrou a Torá, entra tudo. Junta com o que ele pegou. Tira o que não prestava. E junta. Quando tem a Torá base, pode vir Illuminati, pode vir Nova Ordem Mundial, beleza, mas eu tenho a Torá. Eu conheço, eu sei quem é José. Né? Eu sei quem é José. Você pode ter. Você viu que quando Yosef, José do Egito, reuniu seus irmãos na mesa, na casa dele, ele mandou até os empregados sair da sala. Porque agora quem vai estar aqui é israelita. Então, irmão, se prepare para o encontro com seus irmãos. Não fique metendo pau nos cristãos. Não estou falando dos cristãos malignos ou dos judeus malignos, que são terríveis. Ore pelos judeus. Ore pelos cristãos efraimitas para que eles voltem a tirar a escama do olho, para que a gente seja um corpo, uma só emuná, uma só fé, um só Elohim, Pai de todos, e qual sobre todos, e sobre todos em todos. Então, busque a união da família das 12 tribos de Israel. Ok? Que Yahweh abençoe e guarde. Bishem Yahushua.